Muita gente acha que é difícil começar uma caminhada. Pessoalmente, penso diferente. Para mim, mais difícil que iniciar é continuar. De começos, o mundo está cheio. Os que começam um casamento, os que começam a abandonar o vício, os que iniciam o aprendizado de uma língua e por aí vai. Ir em frente é mais complicado. Exige persistência e muita força de vontade. Requer que nós olhemos para trás com sentimento de satisfação pela experiência adquirida e não com remorso ou sensação de arrependimento. Que tenhamos sonhos, mas que não vivamos deles. Que choremos, mas não deixemos as lágrimas turvarem nossa visão. Que escutemos os outros, mas que não desistamos de fazer o que julgamos certo por causa deles. Tudo isso, de tão simples, parece coisa de criança, não é mesmo? Antes de aprendermos a andar, precisamos cair muitas vezes. Nos machucamos, choramos, sem motivo de riso, e nem por isso desistimos ou deixamos de levantar. Nisso temos muito o que aprender com as crianças. Elas sabem que antes de dar os primeiros passos, é preciso ficar de pé e antes disso, é preciso engatinhar. Que precisamos das pessoas para servir de apoio, mas que elas não sejam bengalas. Se todas as pessoas soubessem disso, teríamos bem menos fracassados no mundo. Gente que poderia atingir grandes coisas, mas que desiste no meio do caminho. Então, seja firme em sua caminhada e alcance a vitória. Eu conheço muitas pessoas que desistiram quando já estavam quase conseguindo, quase chegando lá. Desistiram, simplesmente desistiram. E quantas pessoas você conhece que depois de terem lutado tanto, por alguma razão, elas pararam pelo meio do caminho? Quantas pessoas têm tantos projetos começados e não acabados? Quantos livros começados e guardados com apenas as primeiras páginas lidas? Quanto trabalho realizado na busca de alcançar, de atingir um objetivo. E quando já estão com boa parte do caminho andado, desistem, desanimam. Você deve conhecer pessoas que depois de terem estudado tanto, entraram para a universidade e quando já estavam lá na metade do curso, simplesmente desistiram, deixaram de lado. Ou chegaram à conclusão de que não era exatamente aquilo que queriam e mudaram, foram buscar outro curso. E tentando outro curso também, depois de um determinado tempo, chegaram à conclusão de que também não era aquele curso. Quantas pessoas sem foco, sem direção, sem alvo, francos atiradores, né? Desculpe falar dessa forma, mas é verdade. Pessoas que saem atirando por todos os lados, pessoas que se aventuram em qualquer coisa, sem buscar saber, primeiro, se aquilo era a vontade de Deus, sem buscar conhecer daquilo que estão querendo fazer. Se atiram às cegas a fazer algo e depois acabam por quebrar a cara, não dando certo. E aí começam a culpar os outros, não assumindo nunca que a culpa é sua, que o fracasso é seu. Muitas vezes, nós queremos que muitas pessoas dividam conosco o fracasso, mas nós não queremos dividir a vitória com ninguém. Já parou para pensar nisso? Quando é vitória, eu fui vitorioso. Quando é fracasso, nós fracassamos. Uma diferença tão grande entre uma forma de pensar e outra. Muitas vezes você lutou, batalhou, pelejou, levou adiante até quando achou que podia levar ou que tinha forças para levar e de repente alguém te convenceu de que você não teria mais condições de prosseguir, você acreditou no que essa ou essas pessoas disseram e parou pelo meio do caminho.
desistiu da sua caminhada. Quantas pessoas têm tantas coisas começadas, mas nenhuma delas acabadas? Na questão do casamento, por exemplo, eu li aqui no texto. As pessoas começam o casamento e daí a pouco estão desistindo dele. Não conseguem levá-lo adiante. E às vezes desistem por tão pouca coisa, por pequenas coisas que podem ser consertadas no relacionamento. Mas elas preferem desistir, preferem abrir mão. Aliás, algumas até já casam com essa intenção. Vamos casar, se não der certo depois a gente separa. As pessoas já começam os projetos sem o compromisso de terminar. São projetos que não têm princípio, meio e fim. Mas nós precisamos aprender a sermos, assim como Jesus, determinados. Aquilo que Jesus veio para fazer aqui nessa terra, Ele fez. Ainda que tenham aparecido pessoas e situações tentando demovê-lo de fazer o que Ele veio fazer aqui. Ainda que pessoas tenham tentado, de alguma maneira, pará-lo, Jesus não parou, não desistiu, Ele não perdeu o foco, Ele não perdeu o norte. Ele foi até o fim. O projeto da vinda dele aqui, nós sabemos, era trazer até nós a salvação. E isso Ele fez. Nós conhecemos a história. Jesus não desistiu no meio do caminho. Jesus não parou no meio do caminho. E que nós possamos usar a pessoa de Jesus como referência, como modelo, como inspiração, como exemplo para a nossa caminhada. Certa vez eu contei aqui a história de um garimpeiro que vendeu tudo o que possuía, ajuntou as suas economias, comprou ferramentas, uma barraca, mantimentos e foi para um lugar onde disseram para ele que lá estava encontrando muito ouro. E ele chegou lá, montou toda a sua estrutura, montou o seu equipamento, sua barraquinha estava lá arrumadinha, suas ferramentas novinhas, ele com o coração cheio de disposição, cheio de ânimo e várias pessoas em volta também trabalhando. Aí de repente ele ouvia a notícia de que uma aqui à sua esquerda tinha conseguido encontrar uma bela pepita, outra aqui à sua direita da mesma forma, e ele não encontrava nada. E assim foi mês a mês, por meses, até que chegou um momento em que ele estava cansado, doente, desanimado. A barraca que ele havia comprado novinha estava toda em frangalhos, rasgada, as suas ferramentas totalmente desgastadas. E o seu vizinho do lado já havia encontrado algumas pepitas, estava bem. E ele então se aproximou daquele vizinho e disse para ele: olha, eu vou me embora, eu não aguento mais, não vai dar para continuar. Minhas ferramentas estão velhas, a barraca já está toda rasgada, meu suprimento acabou, meu dinheiro acabou, meu sonho de ficar rico aqui também acabou. Você não quer me comprar essas tralhas? E aquele vizinho com dó, aquilo não valia nada, não dava para aproveitar absolutamente nada. Tudo coisa velha. Mas ele com dó e não querendo deixar que aquele companheiro de luta ali retornasse de mãos vazias, comprou dele, pagou lá um determinado preço, que ele sabia que não valia, mas mais no sentido de apoiá-lo, de ajudá-lo. E aquele homem então pegou o dinheiro e foi-se embora. E aquele homem que ficou e que comprou aquelas tralhas, aquela barraca, olhou para tudo aquilo e fazia o que com aquilo? Ajuntou tudo, desmontou aquela barraca, jogou para um canto, botou fogo, pegou aquelas ferramentas velhas, amontoou lá num canto. E no momento em que ele desmontou aquela barraca, tirou as coisas todas, ficou ali, aquele espaço de terra, intocado. Tudo em volta cavado, tudo, mas aquele pedaço intocado. Então ele resolveu cavar ali. E quando ele começou a cavar, a baixa profundidade, ele encontra a maior pepita de ouro daquele lugar. E aí? Não é nem preciso comentar, não é verdade? Muitos de nós
passamos boa parte da vida estabelecidos em cima daquilo que estamos tentando encontrar à nossa volta, do lado de fora. Para depois descobrir que tudo que nós buscávamos e tudo que nós procurávamos estava bem debaixo dos nossos pés. Estava bem debaixo do lugar onde colocamos o nosso abrigo. Assim também muitas vezes é a questão do relacionamento conjugal. Algumas pessoas só vão se dar conta e só vão valorizar o seu casamento depois que desmontarem o casamento. Aí elas vão descobrir que elas estavam vivendo realmente num lugar riquíssimo, maravilhoso, que era no ambiente da sua família, no aconchego da sua família, junto daqueles que a amam. Mas, quem sabe, em troca de uma aventura, dependendo da situação, um homem já mais velho, casado há mais tempo, aparece no seu caminho uma moça nova e ele é seduzido pela juventude daquela moça, pela beleza daquela moça. E quantos casos nós conhecemos, e tantos, são tantos, de homens que fizeram isso, trocaram as suas famílias por uma aventura amorosa. Homens que um dia encontraram, com todo respeito, uma garota de programa e acreditando que essa garota o amava, saiu da sua casa, largou a sua família, tinha uma boa condição financeira, gastou tudo com aquela garota de programa, levando-a para morar com ele numa determinada casa, para depois de perder tudo, depois de gastar tudo e não ter mais nada, ouvir dela um tchau, já vou, o que eu precisava de você eu já consegui, você não tem mais nada para me dar, porque a única coisa que ela queria era a condição financeira, e a pessoa se vê completamente em miséria, miserável do ponto de vista financeiro, miserável na sua alma, miserável no seu espírito, miserável nas suas emoções, nos seus sentimentos, e agora precisa voltar para casa, não tem coragem de voltar, não tem coragem de chegar e de pedir perdão, mas também não tem outra saída. Você deve conhecer situações assim, casos assim, de pessoas que só descobriram o quanto era precioso aquilo que tinham, depois que perderam, ou depois que largaram, depois que abandonaram. Que a sua vida não seja assim. Que você tenha foco, que você tenha alvo e que você lute pelos seus ideais. E lute principalmente pela sua família, pelo seu casamento. Principalmente você que está passando por uma crise no seu relacionamento. Não desista. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai, mais uma vez obrigado. Obrigado por esta palavra de reflexão. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor e por tua bondade. Eu te peço que vá ao encontro das pessoas que oram comigo agora e aquelas que precisam de um recomeço, que o Senhor as abençoe. Aquelas que precisam, meu Deus, de refazer as suas vidas, que o Senhor as ajude, dando a elas coragem, dando a elas intrepidez e humildade para reconhecer que erraram, que falharam e que precisam do Senhor, que precisam da ajuda do Senhor para recomeçar. Que o Senhor as abençoe. No nome de Jesus nós te pedimos, te agradecendo por tudo. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.